Eu quero saudar os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma grande alegria poder voltar a Manaus e poder estar aqui. É a primeira igreja que eu estou pregando aqui, né, do nosso querido amigo, pastor e apóstolo Xavier, né? Eu quero ler com você só aqui Mateus capítulo 24, verso 12 e verso 13. Depois eu digo para você o contexto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele, repita comigo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga comigo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Eu quero fazer uma pergunta: quantos ainda estão esperando Jesus voltar? Tem alguém que ainda acredita que Jesus vai voltar? Tem alguém que ainda acredita que Jesus, ele vai cumprir a sua palavra profética da sua volta? Tem alguém ainda aí, crente? Glória a Deus. Eu queria dizer para você que nós somos um pouco raridade, porque se você hoje for à Europa, e se você hoje for a igrejas que foram muito pujantes, onde grandes homens pregaram a palavra, provavelmente você vai se decepcionar quando você for à Inglaterra, quando você for à Alemanha, quando você for à Suíça, lugar berço de grande avivamento, de grandes homens de Deus que nasceram naquelas regiões, pregaram o evangelho. E se você hoje chegar para alguns crentes e algumas poucas igrejas que restam, porque grandes templos já foram vendidos, são hoje boates, são hoje shopping centers, são hoje casas comerciais, não tem mais templo. E se você disser para alguém hoje na Europa, Jesus está voltando, a pessoa vai dizer assim: e você está nessa aí? Você ainda acredita nessa história? Você em pleno século 21 ainda está com essa narrativa de que Jesus está voltando? Isso aí foi uma maneira de Jesus dizer para os seus discípulos, para eles ficarem com o coração tranquilo, tá? Na verdade, eles hoje negam a volta de Jesus. A Bíblia aponta Jesus como apóstolo. Lá em Hebreus você vai ver isso, tá? Aqui em Mateus você está vendo Jesus como profeta. Você está vendo na Bíblia Jesus como evangelista, como pastor e como mestre. Amém? Os 5 ministérios você vai ver em Jesus. Agora Jesus, ele está sendo profeta. Ele está abrindo agora a sua boca no ministério profético. Mateus capítulo 24 e 25, ele agora é profeta de Deus para lançar as palavras dele para serem cumpridas até o fim dos tempos. Amém, queridos? Estão passando pelo templo. Eu vou tentar ir bem rápido, tá? Para vocês irem entendendo. Vão passando pelo templo. Os judeus muito orgulhosos: Senhor, olha que construção linda, que construção maravilhosa. Esse é o 3º templo que foi construído. O primeiro templo, o templo de Salomão, você sabe, não foi Davi quem construiu, mas Davi juntou muita riqueza, muito material, e Salomão constrói o templo. E Deus diz para Salomão no dia da inauguração: enquanto vocês estiverem comigo, enquanto vocês me servirem, enquanto vocês forem fiéis a mim, eu vou ouvir a oração deste lugar. Mas no dia que vocês virarem as costas para mim e forem e adorarem outros deuses, eu também vou virar as costas para vocês e não vou dar valor a esse lugar. Porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus habita num coração quebrantado, num coração contrito, num coração que o ama. Tem alguém aqui que é assim? Aquela que quer servir ao Senhor. Amém, queridos? Nós sabemos que o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. Ele vem, destrói o primeiro templo,
porque o povo se afastou de Deus, o povo pecou contra o Senhor, e o que nós temos hoje daquele templo primeiro não é mais nada, tá? O segundo templo foi reconstruído por Zorobabel. Zorobabel foi príncipe de Israel, e Zorobabel, ele é conterrâneo do profeta Ageu. Aí lembra que o profeta Ageu sempre diz aquela palavra, as pessoas gostam: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ageu 2:9, tá? Então Ageu, ele fala sobre isso, tá? E nós vamos ver que o segundo templo também é destruído por causa do abandono do povo ao Senhor. Vem o terceiro templo, e esse é construído por Herodes. Esse terceiro templo que Jesus agora está passando por ele, Jesus, ele diz para os seus discípulos: estão vendo isso aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os romanos, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Vespasiano, muito irado contra os judeus, porque eles estavam revoltosos contra os romanos, ele manda o general Tito invadir Jerusalém, e o general Tito, ele destrói completamente o templo, confirmando assim a profecia de Jesus, o nosso sumo profeta. Amém, queridos? E essa profecia, ela se cumpre até hoje, porque quando você vai a Jerusalém, ou você vê nas filmagens, o que se tem do templo antigo é apenas um muro lateral, uma parte estrutural que ficou de pé, porque todo o templo foi destruído, e lá é chamado o Muro das Lamentações. Jesus então, ele começa a falar de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de pestes, e todas estas palavras têm se cumprido na história da humanidade. Toda a palavra profética de Jesus, ela está acontecendo. Só nos últimos praticamente 100 anos da história da humanidade, o mundo passou por duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e essas duas guerras sozinhas mataram mais gente do que praticamente todas as outras guerras que já existiram na humanidade. As pestes, elas foram aumentando, elas foram se ampliando. Nós passamos agora, no ano de 2020, 2021, 2022, pela Covid-19. Para nós veio esse nome, mas o nome correto é SARS-CoV-2, Síndrome Aguda Respiratória, tá? Produzida por um vírus, que esse vírus Covid, existem cerca de 20 vírus desses na natureza, mas um deles foi infelizmente potencializado, provavelmente em laboratório, e esse vírus se espalhou pela humanidade, matando cerca de quase 16 milhões de pessoas, vamos colocar assim, no mundo. Mas você sabe que no ano de 1917 até 1920 surgiu uma pandemia, que foi uma pandemia que matou mais de 150 milhões de pessoas no mundo todo, chamada a gripe espanhola, que hoje os cientistas chamam de H1N1. Quem já ouviu falar esse nomezinho bonito aí? Esse H1N1, em 1917, dizimou grande parte dos Estados Unidos, da Europa, do mundo conhecido de então. E essas palavras proféticas têm se cumprido, e Jesus, ele disse que tudo isso aconteceria. Só que agora nós estamos diante de uma palavra, e Jesus vai dizer assim, que nos últimos dias, a grande crise da igreja, a grande crise do povo de Deus, vai ser o amor. A grande crise para continuar crente, para continuar servindo ao Senhor, vai ser o quanto você ainda está disposto a amar, o quanto eu ainda estou disposto a me entregar, a me doar, para esperar a volta do nosso Senhor Jesus. Pastor Xavier falou de grandes homens, né? E falou de Billy Graham, e eu estudando a biografia de Billy Graham, quando ele começou o ministério dele, ele entrou em crise,
Porque naquele tempo, a crise que se vivia era uma crise de cunho teológico. E a crise era o seguinte: a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Ou a Bíblia não é, ou ela contém partes da palavra de Deus e outras partes não são? Isso foi uma crise teológica terrível, irmãos. Há 50 anos atrás, isso era motivo de discussão de grandes seminários, grandes temas, para saber se a Bíblia é totalmente a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita mesmo que a Bíblia toda ela é a palavra de Deus? É porque essa barreira já foi vencida. E graças a Deus, Billy Graham, ele cogitou em abandonar o ministério. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu não vou mais servir ao Senhor no ministério. Se eu não acredito que a Bíblia é a tua palavra, como é que eu vou pregar? E graças a Deus que o Espírito Santo falou com ele e disse: meu filho, eu quero que você só pregue a minha palavra, porque ela é a minha palavra, o resto deixa comigo que eu faço. E ele passou então a pregar a palavra de Deus e a ser tremendamente usado para a glória do nome de Jesus. Essa não é mais a crise da igreja. A crise da igreja de hoje é: até quando você vai aguentar? Até quando você vai continuar? Até quando você vai continuar sendo crente? Esses tempos atrás, a gente ouve, pastor ouve cada coisa, e eu ouvindo um discípulo, ele chegou para mim e disse assim: pastor, desculpa o que eu vou dizer para o senhor, mas eu cansei de ser besta. Aí eu disse: poxa, tudo isso, meu garoto, né? Eu tenho a mania de chamar as pessoas de meu garoto, né? Aí disse: cansei de ser besta, já trabalhei muito na igreja, já fiz muita coisa, já fiz isso, já fiz aquilo, e botou todas as tarefas ministeriais que ele já fez, e eu cansei de ser besta, agora não sou mais besta. Eu disse: agora você também não é mais crente? É isso que eu estou dizendo. E aí eu disse para ele: ô meu filho, pois eu quero terminar os meus dias sendo o homem mais besta da terra. Se para ser salvo a gente precisar ser besta, eu quero ser o homem mais bestinha da terra. Se para continuar com Jesus a gente precisar passar por todas as circunstâncias, todas as adversidades, todas as traições, todos os motivos. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai me dizer: quem aqui já teve mais de 2 motivos para sair da igreja? Levanta a mão aí. Mais de 2 motivos. Quem aqui nunca teve um motivo para sair da igreja? Levanta a mão. Nunca teve um motivo para sair da igreja? Ainda vai ter, irmão. Ainda vai ter. Tá? Fique despreocupado. Você ainda vai encontrar um motivo para sair da igreja. Você ainda vai encontrar um motivo para deixar de ser crente. Você vai encontrar... Tem gente que tem centenas de motivos para deixar os caminhos do Senhor, para abandonar o amor ao Senhor, para não testemunhar mais, para não continuar mais na jornada, para não continuar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E quando você tiver esses motivos, você vai continuar dizendo assim: mas eu continuo ainda com Jesus, eu ainda creio na promessa de Jesus, eu ainda creio na palavra de Jesus, eu ainda creio no chamado dele, eu ainda creio naquilo que ele tem para fazer na minha vida. Eu creio, eu vou continuar até o fim. É interessante que eu gosto de entender algumas coisas, e para mim parece que a prioridade do amor na vida de Jesus é algo muito importante. Quando você lê Mateus 22, a partir do verso 37, quando Jesus é perguntado qual é o primeiro e grande mandamento, qual é o maior mandamento, aí Jesus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Amém, queridos? Aí Jesus vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar. Jesus morre, Jesus, ele ressuscita, ele é levado ao céu, e quando ele chega lá no céu, tá, ele vai dar uma revelação ao apóstolo João. O apóstolo João é o último dos
era o mais novo dos apóstolos e é o último remanescente. Nós estamos falando aí por volta do ano 95 depois de Cristo, quando João está preso numa ilha chamada Ilha de Pátimos. Era uma ilha onde eles deixavam os prisioneiros lá para morrer e apodrecer lá. Não tinha como sair daquele lugar. E João então ele tem uma revelação. E o livro Apocalipse chama-se Revelação. E a primeira igreja que Jesus fala, no capítulo 2 de Apocalipse, ele começa a dizer para aquela igreja, a igreja de Éfeso, que ela é uma igreja forte, que ela é uma igreja batalhadora, que ela é uma igreja que se posicionou em fé, em autoridade, mas ela é uma igreja que parece a igreja do nosso tempo, que abandonou o seu primeiro amor, que deixou o seu primeiro amor. E a marca da igreja deste tempo será uma igreja que esfriou no seu amor. Pessoas que antes eram crentes, firmes, mas hoje já não são mais. Pessoas que antes cantavam no altar, mas hoje já não cantam mais. Pessoas que pregavam no altar, faziam a obra, mas hoje já não fazem mais. E a maioria deles olha para você e diz assim: cansei de ser besta, não estou mais nesse negócio não vou ser mais enganado por ninguém, não vou ser mais frustrado pelas situações. E é interessante que Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor, porque se você não voltar ao primeiro amor, como é que você vai continuar sendo a minha igreja? Como é que você vai continuar testemunhando até o último dia? Como é que uma igreja que esfriou no seu amor, que esfriou no seu relacionamento com Deus, ela vai continuar aguardando a volta de Jesus? Ela vai continuar pregando aos perdidos? Ela vai continuar fazendo a obra que Deus mandou ela fazer? Uma igreja que perde o amor, queridos, é uma igreja que perde a essência do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o amor de Deus por nós pecadores para nos salvar, e o Evangelho de Cristo é o amor de Deus por nós, e é o nosso amor pelos perdidos para alcançá-los para a glória do Senhor Jesus. Então nessa tarde eu quero convidar você: volta ao primeiro amor, volta a praticar aquelas coisas que você já praticava. Eu vou fazer uma pergunta, não se sinta constrangido, tá? Quem aqui tem o sentimento de que já foi melhor crente do que é hoje? Levanta a mão. Quem aqui tem o sentimento de que já se entregou mais, já viveu mais intensamente o Evangelho, viveu mais intensamente a vida da igreja do que hoje? Levanta a mão. Muito bem. O que você está dizendo e o que eu estou vendo aqui é o que as estatísticas hoje afirmam, que grande parte da igreja, ela ainda continua crente pela misericórdia. Verdade ou não é, irmãos? Pela graça de Deus. Porque já passamos por tantas decepções, tantas frustrações, tantas traições, tantas situações tão terríveis, que daria para a gente não ser mais crente hoje. Daria ou não daria, irmãos? Daria. E você ainda teria um bom advogado que iria fazer uma boa desculpa, uma boa argumentação para poder justificar que nós não queremos mais esse negócio. Esse negócio nos machuca. Esse evangelho, essa obra, ela não é fácil. E aí esses dias eu ouvi um áudio que me quebrou. Eu fiquei assim, irmãos. Eu disse: Jesus, tem muita misericórdia de mim, Senhor. Na verdade, ela é uma pregação cantada. E o título dessa pregação cantada e narrada é Amado Timóteo. Alguém já ouviu essa pregação? Quem já ouviu? Eu quero lhe convidar,
Se hoje à noite, é uns 45 minutos, você vai na internet e procura, tá? Chama-se Amado Timóteo. Não é Agnaldo Timóteo não, irmãos. Nome de Jesus, vigia, irmão, tá? No YouTube você encontra, tá? No YouTube você encontra. Amado Timóteo. É a última carta de Paulo aos Filipenses. É Paulo na prisão. É Paulo vivendo os últimos dias do seu ministério. E eu não vou dar o spoiler para você, tá? Mas como é que pode alguém que entregou a sua vida inteira para servir ao Senhor e morre numa prisão, abandonado por todos, meu pastor? Morre numa prisão e dizendo assim: eu já estou sendo posto como libação. Se você puder, ouça, pastor Agno, uma sugestão. Eu peguei um dia na igreja lá e botei, tá no grupo, mas eu peguei um dia na igreja, porque eu sei que às vezes o povo não vai assistir. Eu peguei na igreja e disse: irmãos, a pregação vai ser isso aqui hoje. Aí coloquei lá, Amado Timóteo, com letra, tá? Aquilo que ele vai narrando, você vai acompanhando na letra. Irmãos, pense num cabo que chorou. Eu disse: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Parece que nós estamos muito longe de fazer a vontade de Deus, de testemunhar como o Senhor quer, de receber poder. E aí eu termino essa palavra dizendo: para mim, você sabe qual é o maior poder da igreja de todos os tempos? Não foram os milagres, não foram os acontecimentos sobrenaturais, apesar de que tudo isso é poder, e eu glorifico a Deus por isso, e isso é poder de Deus, amém, queridos? Mas o maior poder da igreja até hoje, e ainda continua, é o amor da igreja pelo Senhor Jesus. A igreja que ama ao Senhor Jesus, que volta todos os dias ao primeiro amor, que se arrepende de ter se afastado, que reconhece que está longe do que deveria ser, mas não desiste de continuar amando o Senhor, esse para mim é o grande poder da igreja hoje. Esse é o grande poder para podermos continuar testemunhando. Porque uma igreja que enfraquece no amor, ela vai enfraquecer em todas as outras áreas. Consequentemente, um pastor que enfraquece no seu amor pelos perdidos, pelas vidas, pelas pessoas. Irmãos, vou compartilhar um particular aqui. Como eu ouço a minha esposa orar: Senhor, me dá amor por essas pessoas, me dá amor por esse povo, me dá amor por essa cidade, me dá amor pelas situações. Por quê, irmãos? O maior desafio seu é continuar apaixonado por Jesus, amando ao Senhor Jesus e amando aquilo que Ele ama, que são vidas, que são famílias, que são as pessoas por quem Ele morreu, por quem Ele ressuscitou, por quem Ele deu o seu sangue, deu a sua vida. O maior desafio, irmãos, é nós continuarmos amando a Jesus e dizendo: Senhor, eu quero continuar, mesmo que a gente não venha a ter tantos resultados, e mesmo que o final da vida de um grande apóstolo, o maior apóstolo de todos, um homem que revolucionou, um homem que plantou centenas de igrejas, um homem que ganhou milhares e milhares de vidas, um homem que deixou o Novo Testamento quase, vamos dizer, 60% do Novo Testamento escrito. Mesmo que ele termine da maneira como terminou, ele ainda continua amando o Senhor e dizendo: Senhor, eu quero ser fiel até o fim, eu quero testemunhar até o fim, eu quero ir até o fim, Jesus. E eu me arrependo das vezes que eu me deixei desanimar e enfraquecer e desistir daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E aí, queridos, que o pastor ele tem que ameaçar só 3 vezes que vai terminar. Então essa é a última, tá? Então eu prometo que agora, tá? E aí,
Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos dizer juntos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos querem continuar perseverando em amar o Senhor, em testemunhar, em continuar apaixonados pelo Senhor? Sabe, meus irmãos, eu tenho acompanhado alguns fins e eu vou compartilhar com vocês muito rapidamente. Meu pai, sempre vi meu pai um homem extremamente apaixonado pelo Senhor. Eu não quero desmerecer nenhum outro pastor, nenhum outro apóstolo, tá? Mas se eu conhecia alguém que era apaixonado, mas apaixonado, uma paixão com um amor, entenda que essa paixão não é uma coisa vulgar, estou falando de amor, um homem que amava o Senhor, era o meu pai. Amava a obra de Deus, amava fazer a vontade de Deus, amava se envolver nas coisas de Deus. Quantas vezes eu dizia para o meu pai: pai, o senhor está morando numa casa de aluguel e o senhor deveria ter a sua casinha. Ah, meu filho, deixa isso para lá. Aquele português assim bem, deixa isso para lá, meu filho, eu vou ter uma casa lá no céu, o importante é fazer a obra aqui. Meu pai deu os últimos 28 anos da vida dele pelo trabalho missionário no Amazonas. Só que os últimos 4 anos da vida dele foram muito difíceis, porque em 2018 ele voltou novamente a ter problemas de infarto. 2002 ele fez uma cirurgia cardíaca, colocou 4 safenas, 2 mamárias e de peito aberto, aquela coisa toda. Mas em 2018 ele estava assim, já no finalzinho, mas pela misericórdia de Deus ficou mais um tempo ainda, mas precisou fazer hemodiálise, precisou depois fazer diálise. A hemodiálise você vai na clínica e faz, a diálise depois você faz em casa, você fica ligado 10 horas num equipamento e ele filtra, ele pega, ele põe uma bolsa de soro dentro de você, enfim. 10 horas ligado numa máquina por um catéter no abdômen. Mas todas as vezes que eu ligava para ele, eu dizia: e aí, paizão, como é que está a sua fé? Como é que está o seu coração? E meu pai foi um homem que deu a vida inteira pelo trabalho do Amazonas, evangelizando a calha do Rio Madeira, evangelizando comunidades, subindo barranco, descendo barranco, fazendo a obra, e depois já não podia mais fazer nada disso. E ele dizia assim para mim: ô meu filho, meu coração ainda está firme com Jesus, eu estou só esperando o dia que Ele vai me chamar, o dia que Ele vai dizer: venha, bendito de meu Pai, vem para o reino que te está preparado desde antes da fundação do mundo. E o fim chegou para o meu pai, um homem de Deus. Eu tive a honra, irmãos, eu orava, eu dizia: Deus, se um dia estava naquela febre de consagrar muita gente a apóstolo, e eu dizia: Senhor, se um dia o Senhor quiser me consagrar a apóstolo, que seja o meu pai. E em 2018, no mesmo ano que ele quase morreu em janeiro, colocou mais 2 estentes, o médico disse: vai ter uma sobrevidazinha. Quando foi em abril, eu completei 50 anos, acho que o Xavier estava, né? Aí foi um tempo lindo, um tempo maravilhoso. E aí em maio eu fui lá em Humaitá, e cheguei lá em Humaitá para visitar o trabalho, para dar aquele apoio para o meu paizão. E ele disse para mim: meu filho, a única coisa que eu vou deixar para você é a unção que eu recebi do Senhor. Hoje no culto, a gente estava almoçando no domingo, hoje no culto à noite eu vou consagrar você e a minha nora com a unção que eu recebi de apostolado, e eu vou consagrar vocês para vocês continuarem esse trabalho missionário do Meta. Foi a herança que ele deixou para mim.
o fim para alguns vai chegar, e você de repente, eu de repente, vamos ter que encontrar com o Senhor. Quem sabe qual é a sua senha? Ninguém sabe. Então o primeiro fim é que nós podemos nos encontrar com o Senhor. E quem já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Sabe qual é a parte que mais me preocupa? Eu digo para os irmãos, tomara que Jesus venha arrebatar a igreja e ele me leve. Porque se ele não me levar, irmãos, no outro dia eu vou estar lá na porta da igreja, os irmãos vão estar chegando: pastor, o que aconteceu? Eu disse: Jesus voltou, tu ficou e eu fiquei, se lascamos, todos dois. E eu não quero dizer isso para ninguém. Quando Jesus voltar, eu quero estar com ele. E aí alguns pensam assim: o que vai determinar quando Jesus voltar? O que vai determinar para eu ir com ele? O nível de amor que está no teu coração. Você lembra do que ele falou para Pedro? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Se você me ama, se você continua me amando, você vai até o fim. Você vai perseverar até o fim. Você vai passar pelas lutas que passar, pelas provas que passar, mas você vai continuar me amando até o fim. Aí nós vamos ter uma igreja que vai testemunhar. Aí nós vamos ter jovens que vão continuar amando o Senhor, a ponto de se envolver, seja como for, no reino dele, na obra dele, no ministério que ele tem, aonde for, porque aí nós temos uma geração que continua amando o Senhor, que não vai se frustrar diante das circunstâncias que estão acontecendo neste tempo, das mudanças que vão acontecer, das coisas que vão acontecer. Eu gostaria de dizer para você: este mundo vai melhorar, mas a palavra profética de Jesus diz: não vai melhorar. E aí eu te pergunto: e se piorar? E se ficar estreito para a igreja? E se ficar complicado para nós? Você ainda vai continuar até o fim? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo,
eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, cantarei da bondade de És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Cantarei da bondade de Deus.